7 horas mais 31 minutos. Confira os destaques desta segunda-feira. E quase deu festa. Drogas foram encontradas em 2 ônibus fretados por frequentadores de festa rave. O flagrante foi feito por guardas municipais na Via Dutra, aqui em Jacareí. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. Novidade no litoral. A Prefeitura de Caraguatatuba quer construir um aquário e um complexo turístico. E o destaque esportivo é seu, Douglas Araújo. Doni, acabou a 18ª rodada do Brasileirão. Pela segundona, o São José perdeu. E mais, Embraer abre inscrições para 100 vagas de estágio em São José dos Campos. As oportunidades são para as áreas de engenharia, tecnologia e também administrativa. E hoje nós teremos como convidada a deputada estadual Letícia Aguiar, do Partido Social Liberal PSL de São José dos Campos. Ela participa conosco nesta segunda-feira. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 32 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje é dia 9 de setembro de 2019, uma segunda-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio. A mesa de som é dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 97411-0125. Previsão do tempo. E para começar a semana, começar a segunda-feira, vamos então com a previsão do tempo, segundo aí o CPTEC INPE, para destacar que a semana será quente e sem chuva na região. Hoje o dia clareou às 6h09 da manhã, vai escurecer às 17h58. Probabilidade de chuva de apenas 5%. Então, nesta segunda-feira haverá predomínio de sol e poucas nuvens na região. Terça-feira, a presença de massa de ar seco e estável deixará aí o dia ainda bem ensolarado. Tendência para os próximos dias, quarta e também na quinta, o dia será quente e de muito sol, com a umidade relativa do ar baixa no período da tarde. Então, semana toda aí de muito sol, temperatura hoje deve chegar a 31 graus. Estradas. Atenção, motorista, vamos então atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Bom dia a você, bom dia para todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mensagem. Vamos começar aqui o nosso boletim das estradas, falando um pouquinho também do final de semana, o que foi notícia aqui nas estradas. A gente começa falando de uma informação que chegou ainda nesse final de semana, envolvendo aí um acidente bastante grave na rodovia dos Tamoios, envolvendo um pastor e uma missionária, Doni, que morreram atropelados nesse final de semana. A informação que chegou aqui para a gente foi que o pastor Valdeir Nunes e a sua esposa, inclusive, a Rosimeire Silva, eles foram atingidos aí após estarem empurrando um carro na rodovia dos Tamoios. O acidente foi o seguinte: segundo a polícia rodoviária, o automóvel do pastor e da mulher parou de funcionar, teve uma pane mecânica e eles passaram a empurrar o carro na altura do quilômetro 6 da rodovia dos Tamoios. Eles empurravam aí o veículo no acostamento e foram atingidos em cheio por um carro desgovernado. Olha o perigo da gente parar aí o carro repentinamente, né? As circunstâncias do acidente agora vão ser investigadas. Os dois, infelizmente, morreram na hora e os corpos do pastor e da esposa missionária foram enterrados no cemitério Maria Peregrina, em Santana, neste domingo. Falando um pouquinho também do final de semana, nós tivemos ainda no sábado, Doni, um engavetamento entre 3 carros e uma carreta e uma van também, que deixou infelizmente 5 pessoas feridas e causou lentidão aí na rodovia Presidente Dutra, no sábado, no trecho de Pindamonhangaba. Inclusive, nesse acidente, uma criança de 2 anos que estava em um dos carros chegou a ser arremessada do veículo. As informações, segundo a polícia, é que todas as pessoas envolvidas tiveram apenas ferimentos e foram encaminhadas para os prontos-socorros da região, felizmente.
Atualizando as informações, neste momento nós temos um trânsito relativamente bom, de São Paulo até o Rio de Janeiro. Aqui no Vale, o destaque para apenas um ponto de lentidão, do 143 ao 145, por excesso de veículos em São José dos Campos, altura de São José, no sentido São Paulo. O motorista encontra aí uma dificuldade para passar por esse trecho somente, mas nos demais pontos faz um bom caminho neste momento. Mercado Financeiro. 7 horas mais 36 minutos. A Receita Federal libera, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, as consultas ao 4º lote de restituição do imposto de renda. O lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Serão contemplados quase 3 milhões de contribuintes, totalizando aí 3 bilhões e meio de reais. Esporte. 7h37, chega mais Douglas Araújo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Doni. Bom dia, Robinho. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Mensagem. Tudo tranquilo, Doni? Aqui tudo na Santa Paz e comigo. Também tudo na paz aqui, Doni. Doni, vamos começar aí falando dos paulistas nessa 18ª rodada do Brasileirão, né, Doni? A coisa não foi boa pra nós, não, né? Não foi. Tirando o Palmeiras, conseguiu uma virada aí no finalzinho do jogo, né? Mas os outros times não se deram bem nessa rodada, não. Começando lá pelo sábado, a partida foi às 11 horas, né? E fica a ressalva aí pra CBF que marcar a partida no sábado às 11 horas não vai dar audiência não, viu, Doni? Porque tá todo mundo escutando o panorama esportivo, vai deixar o futebol de lado. Mas parece que o Corinthians só entrou em campo meio tempo, viu, Doni? O primeiro tempo foi muito bom, saiu marcando 2-0, o 2-0, o Ceará ainda teve um gol anulado, né? Mas no segundo tempo, não sei se o time do Corinthians não acreditou na reação do Ceará, deu espaço, o Ceará acabou empatando, inclusive com um gol olímpico à lá Roberto Carlos, né, Doni? E muito bonito, por sinal, hein? Pois eu estava assistindo aqui na televisão em casa, o Pedro Augusto falou assim: pai, nunca vi um gol desse. Eu falei, eu já tinha visto do Roberto Carlos quando ele jogava pelo Corinthians, só que foi pelo lado esquerdo, lá no Pacaembu, né, com a perna esquerda. Mas além da excelente cobrança do jogador, o nosso goleirão da seleção, o Cássio, quis adivinhar, né? Na hora que ele tentou voltar para defender, a bola já tinha entrado. O Carille ficou bravo, né? Se o Carille tá bravo com o time, você imagina a torcida, né? Mas essa partida aí expôs os erros do Corinthians, que o Carille dá tempo de corrigir ainda, tem todo o segundo turno pela frente, mas eu não acho que o Corinthians ganhou um ponto, não. O Corinthians perdeu 2 pontos nessa partida aí no sábado, viu, Doni? É importante que ainda está bem classificado, né, Douglas? Está classificado porque a galera que está ali no bolo, ali na frente, também não decepcionou, né? São Paulo foi até Porto Alegre e perdeu. Um time cheio de desfalque. O pessoal já está questionando a competência do Cuca para acertar esse time aí, pelo tempo que tem, mas também, né, se marcar jogo de seleção no meio do campeonato, Doni, é complicado, né? Ainda mais o time que já não tem tantos jogadores à disposição como o São Paulo, né? Fica difícil. Pois é, e pega o principal jogador do time estava jogando na seleção, deu no que deu, né? Apesar do Internacional também não estar com o time completo, mas não dá para explicar essa convocação de jogadores no meio do Campeonato Brasileiro, Doni. O calendário tinha que pelo menos ter essa parada aí, mas é uma parada real, né? Porque não adianta, o jogo é na sexta-feira, então eu vou marcar um jogo para quinta e depois o jogador se apresenta. Também não dá. Se a seleção for convocada, não poderia ter competição desde o dia da apresentação do jogador, né? Isso vale para todos os times. O Corinthians teve o Fagner na seleção, tem times aí que tem jogador estrangeiro também convocado, então isso tinha que ser revisto. Mas com essa quantidade aí de campeonatos, 5, 6 campeonatos por ano, fica mais complicado, né? O Palmeiras, como eu disse, ele, depois de muito tempo, viu, Doni, ele virou com o Filipão. O Palmeiras não conseguia sair atrás do placar e virar uma partida. Jogando contra o Goiás, o Palmeiras virou. O gol foi lá no
no último segundo, né, Doni? A cobrança de lateral, bate-rebate na área, e o Gustavo Scarpa, tem nada com isso, mandou a bola para dentro, né? O Goiás reclamou, teve o VAR no finalzinho, mas o Palmeiras mostrou reação, e o Mano Menezes, ele ficou bastante aliviado aí, por conta da pressão que ele sofreu na contratação, por ter vínculo com o Corinthians, por ter um sistema de jogo parecido com o do Filipão, mas o Palmeiras não deixou aí o pessoal, o pelotão da frente desgarrar, não. Ganhou e vai para a última rodada do primeiro turno aí, colado nos líderes, né? E quem também jogou um futebol burocrático ontem em casa foi o Santos, viu, Doni? O Santos teve a ajudinha do VAR, um pênalti que eu vou te falar, para mim o Marinho cansou na corrida, a perna não aguentou e caiu. O VAR foi lá e marcou um pênalti, né? O Sampaoli e o Thiago Nunes quase chegaram às vias de fato no final do jogo, se não fossem separados aí pelos jogadores, a intervenção da segurança, os dois teriam trocado agressões. O Thiago Nunes saiu xingando, mas o Santos empatou ontem no sufoco, jogando em casa, um jogo que, modestamente, na minha visão, não merecia ter vencido, ter empatado não, viu? Ontem o Furacão mereceu ganhar. Teve aquela cera toda hora, Doni, o goleiro do Atlético Paranaense sentia uma dor na perna, mas isso quando estava ganhando, que depois que o Santos empatou, né, parou de doer a perna do goleiro, né, Doni? Então essa questão também tem que ser revista aí pelos jogadores, na questão da cera. Acaba irritando o técnico, a torcida adversária e os jogadores, e o futebol é deixado de lado. Bacana então, Douglas. Ontem, interessante a questão do Campeonato Brasileiro, o VAR está mais acertando do que errando, concordo com você, o pênalti no Marinho, no meu entender, também não foi pênalti, e outra questão de interpretação, né, ou seja, teve um pênalti marcado aí contra um time que cabeceou a bola, bateu na mão, o árbitro acabou anulando, e deu pênalti no jogo do São Paulo, né, em relação ali que a mão estava grudada no corpo do jogador São Paulino. E a questão de interpretação, e chora um do lado e sorri o outro do outro, né? A questão lá no jogo do São Paulo, alguém tem que me explicar realmente que está difícil entender, porque o jogador não foi fazer uma defesa na bola, não foi desviar a bola, ele estava ali primeiro se protegendo, né? Então ele não tirou a mão, não levou a mão em direção à bola, a bola vem em direção à mão dele, ele vai fazer o quê? Deixar a bola bater e se machucar? Então, enquanto não tiver, o pessoal fala, mas todas as questões são interpretativas, né? Mas tem que definir o que é a mão na bola, bola na mão, ou tudo que bater na mão do jogador é pênalti, ou nada, ou se não tiver intenção, não é pênalti, né? E fica aquela questão também, Doni, que às vezes eu comento, que é a diferença do pênalti e da falta, né? Que provavelmente esse lance do jogo do São Paulo, se tivesse sido fora da área, o árbitro não marcaria nada, né? Então, dentro da área eles têm uma regra, fora da área acontece a mesma coisa. E o lance do Marinho, para mim, além de não ter sido falta, a falta foi fora da área, viu? Se tivesse que ter sido marcado falta, para mim teria sido fora da área. Eu não marcaria nada, mas se o árbitro apitou, apita fora da área, como na verdade ele marcou inicialmente. Aí o VAR foi se meter e marcou dentro da área. O que eu achei engraçado, Doni, é a história do cartão amarelo, né? Porque a falta que ele fez, o árbitro tinha dado o cartão amarelo pro jogador do Atlético Paranaense. Como marcou o pênalti, o árbitro foi lá e tirou o cartão amarelo. Que dizem que se ele já marcou a penalidade, já o time já foi punido, né? Então teria que tirar o cartão amarelo. Então o futebol está cada vez mais incompreensível, viu, Doni? Tá certo, então. Regras, né? É verdade, então. Ô, Douglas, você volta daqui a pouco? Volta, tem bastante coisa para falar. Tem o Nadal campeão, tem Fórmula 1, tem a Águia do Vale, que foi até Fernandópolis e não se deu bem, tem o basquete de São José, tem bastante coisa para falar aí, Doni. Bacana, então. Um abraço para você, obrigado. Boa semana, Douglas. Boa semana para todo mundo, para todos os ouvintes aí, Doni. Nós que agradecemos. Douglas Araújo volta daqui a pouco com outras informações do esporte pra gente também. Lembrando, daqui a pouquinho teremos a presença da deputada estadual Letícia Aguiar participando conosco aqui do nosso Jornal da Mensagem.
Vamos destacar agora que a novidade para os alunos e pais de escolas estaduais vai ter uma novidade já a partir deste ano, né? Logicamente, para as inscrições do ano de 2020. A matrícula 2020 poderá ser feita pela internet. E quem conta pra gente é a repórter Ana Lúcia Ferreira. E a Secretaria Estadual de Educação espera, a partir desta semana, que mais de 2,5 milhões de responsáveis por estudantes matriculados nas escolas estaduais realizem a matrícula para o ano de 2020. Hoje, o SEDUC possui 350 mil responsáveis cadastrados e a gente vai entender a possibilidade para o próximo ano de fazer também essa matrícula de forma online. A gente vai conversar sobre este assunto neste momento com a Daniela Moraes, que é diretora do Centro de Informações Escolares da Diretoria de Ensino de Jacareí. Daniela, muito obrigada pela sua gentileza. Vamos começar então explicando essa novidade para os pais e responsáveis. Como é que funciona esse processo de fazer a matrícula do filho pela internet? Olá, Ana. Olá a todos os ouvintes da Rádio Mensagem. Bom, primeiramente também gostaria de agradecer, é uma ótima oportunidade para a gente esclarecer para todo o público de como é que está acontecendo essa novidade a partir de das matrículas de 2000 para 2020, que os próprios responsáveis ou os alunos maiores de 18 anos, eles mesmos podem efetivar a sua rematrícula para o ano de 2020. Essa rematrícula ela pode ser feita por meio de um aplicativo que chama Minha Escola SP, que ele está disponível tanto para Android quanto para iOS, é só ir na lojinha de aplicativo, é um aplicativo gratuito. Quem já tem um aplicativo é importante também fazer a atualização desse aplicativo, tá? Só que para a utilização do aplicativo, para o próprio responsável ou para o próprio aluno maior de 18 anos fazer a rematrícula, é necessário primeiro que o responsável tenha um cadastramento como responsável na plataforma. A gente tem uma plataforma na Secretaria de Estado de Educação que chama Secretaria Escolar Digital, tá? Esse responsável, ele deve comparecer em qualquer escola estadual e proceder o seu cadastramento como responsável pelo aluno, tá? Ele tem que levar o seu RG, o seu CPF, um comprovante de residência, para que a escola consiga cadastrá-lo como responsável por esse aluno. A partir desse cadastramento, o responsável vai ter acesso ou pelo meio do aplicativo Minha Escola SP ou por meio da plataforma Secretaria Escolar Digital a efetivar a rematrícula do aluno, tá? Para 2020. É importante lembrar que todos os alunos, todos os responsáveis têm que efetivar essa rematrícula até o dia 23/9, tá, Ana? É importante que vá até uma escola, vá até a escola do seu filho, leve o comprovante de residência, leve o seu RG, o seu CPF, leve também um comprovante, né, ou certidão de nascimento, ou RG do aluno, para fazer toda a atualização do banco de dados, né, daquele aluno, para que a matrícula de 2020 seja certinha, tá? Então é o momento de todo mundo procurar uma escola para fazer a rematrícula do seu filho para 2020. Gostaria que você falasse também para a gente sobre o aplicativo Minha Escola São Paulo, que oferece outras possibilidades para os pais e responsáveis para além da questão da matrícula. Sim, é importante que esse aplicativo, tanto o responsável quanto o aluno, ele tenha acesso a esse aplicativo, tá? Na hora que ele for baixar o aplicativo, na tela inicial tem uma explicação como é que ele faz o acesso, tá? Então, ou o aluno ou o responsável pode ter acesso ao aplicativo, cada um com uma visão, um perfil diferente, tá, Ana? Então, assim, o aluno, por exemplo, ele tem acesso à avaliação da merenda escolar, então ele vai poder dizer se a merenda daquele dia, como é que está a merenda daquele dia, se ele gostou de uma parte ou da outra parte, não, né? O aluno também vai ter acesso, por meio desse aplicativo, à carteirinha escolar digital. Então, ele tem a carteirinha dele sem a necessidade de imprimir
né, aquela carteirinha no papel. Então, se ele, no próprio celular dele, ele tem aquela carteirinha disponível também por meio do aplicativo. E o responsável, ele consegue acompanhar a vida escolar do seu filho. Então, ele consegue acompanhar a frequência, ele consegue acompanhar as notas, tem um boletim lá dentro, né, do aplicativo Minha Escola SP. Então, além desse processo que a gente está passando até o dia 23 de setembro, que é o processo da rematrícula, existem funções que ficam disponíveis durante todo o ano letivo. Muito bom mesmo, Daniela. Olha, eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a Rádio Mensagem sequer fazia ideia do aplicativo Minha Escola SP e da possibilidade também de fazer aí a matrícula pela internet. Muito obrigado pelas suas informações, reforçando então qual é o endereço e telefone da Diretoria de Ensino aqui de Jacareí para outras informações? A diretoria de ensino fica na Rua Santa Rosa, número 51, aqui no centro de Jacareí. E a gente está disponível pelo telefone 12-3954-2600. Muito obrigada, viu, Daniela? Um abraço e sucesso para vocês. Muito obrigada, a diretoria de ensino agradece e a Secretaria de Estado de Educação também. Obrigada. Lembrando que o aplicativo Minha Escola São Paulo está disponível tanto no Apple Store, que é da Apple, pelo sistema iOS, quanto também na lojinha do Android aí no seu celular. Basta digitar Minha Escola SP. De volta com você aí no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. Só repetindo o telefone da Delegacia Diretoria de Ensino, né? A Diretoria de Ensino, 3954-2600, 3954-2600. Lembrando que a matrícula e rematrícula deve ser feita até então, dia 23 deste mês agora, de setembro. 7h mais 52. Drogas foram encontradas em 2 ônibus fretados por frequentadores de uma festa rave. O flagrante foi feito por guardas municipais na tarde da última sexta-feira na Via Dutra, aqui em Jacareí. A bordo dos veículos, com cerca de 80 pessoas com destino à Lagoinha, foram encontradas porções de maconha, êxtase, haxixe e estavam à festa. Os agentes estavam em um posto na rodovia em uma ação preventiva contra a prostituição de menores. Por volta de 1h30 da tarde, os guardas viram um casal consumindo maconha. Questionados, eles contaram que partiram de São Paulo em coletivos e iam para uma festa com música eletrônica. Os agentes decidiram, então, revistar os ônibus e os demais passageiros. Então, cerca de haxixe, êxtase e maconha, os guardas municipais conseguiram, juntamente com toda a operação, abordar aí esta atividade desses jovens que iam para uma festa rave em Lagoinha. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h mais 54. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você nesta manhã de segunda-feira. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470. A frequência da evangelização. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h mais 57. Bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta segunda-feira, hoje 9 de setembro de 2019. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo. Brasil registra uma agressão à mulher a cada 4 minutos. De Porto Alegre, o jornal 0 Hora. Empresa da capital é investigada por lesar 14 vítimas que compraram casas, mas não receberam. O Estado de São Paulo. Servidores organizam lobby contra a demissão e corte salarial. Correio Brasiliense. As marcas da covardia. O Estado de São Paulo. Aliás, o estado de Minas agora. Sem verba, pesquisadores da Universidade Federal de Minas ensaiam despedida.
Jornal do Brasil, Bolsonaro deve receber alta em até 6 dias. Diário de Pernambuco, com reação histórica, Náutico volta à Série B. Valor Econômico, Guedes quer vender todas as estatais. Jornal O Globo, Supremo proíbe Crivella de proibir livros à Bienal. E os jornais regionais destacam: O Vale, zoneamento, texto proposto por Felício Ramute recebe 50 emendas. E o Diário de Jacareí destaca: vacinar gestante é fundamental para proteger bebê. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h58, Ana Lúcia Ferreira. Sim, Dona, a Embraer abriu inscrições para 100 vagas de estágio em São José dos Campos. As oportunidades são para as áreas de engenharia, tecnologia e também a área administrativa. Os candidatos podem se inscrever até o dia 31 de outubro pelo site da empresa Embraer, e a análise dos inscritos é a primeira etapa do processo e será feita com o auxílio de um recurso de inteligência artificial, ou seja, robôs. Serão analisados os currículos e os candidatos vão passar por teste de perfil, lógica e também um teste de inglês. Na segunda fase, os inscritos vão passar por entrevistas e dinâmicas em grupo. A previsão de início é para fevereiro e março de 2020 e os selecionados terão direito a Bolsa Auxílio, Vale Transporte, Vale Refeição, assistência médica e odontológica. A empresa ainda tem abertas outras 50 vagas de estágio divididas entre as unidades da capital paulista, Gavião Peixoto, Botucatu, Sorocaba, Florianópolis e Belo Horizonte. Ainda sobre as oportunidades, falando sobre elas, aqui em Jacareí, a Suzano, antiga Fibra, que é a fábrica de celulose e eucalipto, também está com inscrições abertas para estágio na sua fábrica aqui de Jacareí, na região do São Silvestre. As inscrições na Suzano vão até o dia 6 de outubro e a previsão de início das atividades é janeiro de 2020 aqui em Jacareí. Ao todo, em Jacareí, são 7 vagas de estágio para nível superior e mais 4 para nível técnico e jovem engenheiro. Para se inscrever em Jacareí, o candidato pode estar matriculado em qualquer curso superior e ter previsão de formatura entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. A inscrição, no caso da Suzano, papel e celulose, é pela internet. Pontualmente 8 horas da manhã, e a construção de um novo sistema viário em Jacareí deve ser concretizada por aproximadamente 16 milhões de reais, um pouco mais, né? A informação foi publicada no Boletim Oficial na última sexta-feira. De acordo com o governo Isaías Santana, a empresa que ofereceu o menor valor na licitação foi a Land Valley Construções, que pode ficar responsável pela elaboração e revisão do projeto executivo. Agora, foi aberto o prazo para possíveis recursos das demais concorrentes na pauta, que recebeu aí propostas de até 24 milhões. A obra prevista para ter início ainda neste ano tem prazo de conclusão dentro de 1 ano e 6 meses. Todo o custeio deve ser feito pelo empréstimo de 60 milhões de dólares, que é junto ao CAF, que ainda aguarda a liberação junto ao Senado Federal. A obra deve ser responsável por fazer conexões entre as regiões Central, Norte e Leste, passando pelo Jardim Marcondes, pelo Parque Meia-Lua e retornando ao Jardim Santa Maria, por meio de uma ligação feita com a Avenida Malaquiássade. Após a conclusão da primeira fase da obra, o projeto ainda contempla uma interligação do município com São José dos Campos. Lembrando que o Jacareí, desde o início do ano, ainda aguarda a liberação junto ao Senado, né, do empréstimo de 60 milhões de dólares, que dá mais ou menos 240 milhões de reais. E na última conversa que a gente teve com o prefeito Isaías Santana, está bastante otimista que isso possa ser concretizado até outubro agora, a liberação, logicamente todos os trâmites burocráticos da liberação junto ao Senado e até mesmo sendo sancionado pelo presidente da República. Tendo a liberação desse dinheiro, aí sim todo esse sistema viário e essas obras poderão aí ter aí deslanchar aí em relação à cidade de Jacareí, para que possa ter obras aqui na cidade, mas depende dessa verba, desse empréstimo de 240 milhões. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque.
8 horas mais 2 minutos, 8:02, ainda falando sobre processo seletivo, né? Para o nosso ouvinte privilegiado do Jornal da Mensagem, com 13 vagas para a área de saúde, e vamos destacar então que foi ampliado o Hospital Regional de São José dos Campos. As vagas são para o Hospital Regional. E quem conta para a gente é a Ana Lúcia Ferreira. Oportunidade para os profissionais de saúde que ouvem a Rádio Mensagem. O Instituto Sócrates Guanais, gestor do Hospital Regional de São José, abriu um processo seletivo para a contratação imediata de 13 profissionais da área da saúde. Nós vamos entender melhor esse processo seletivo com a Silvia Diegues, que é diretora de apoio assistencial responsável pelo processo seletivo também. Silvia, muito obrigada pela sua gentileza com a Rádio Mensagem. Quais vagas estão sendo oferecidas nessa oportunidade? Oi, Ana. Oi, ouvintes da Rádio Mensagem. Nosso processo seletivo inicialmente tem previsão para contratação imediata de 4 cargos da área assistencial. Nós temos enfermeiros generalistas, enfermeiros de UTI, enfermeiros do SCIH e técnicos de enfermagem. Como é que os candidatos podem se inscrever nesse processo seletivo? Eles acessam o site do Instituto Sócrates Guanais. Lá eles vão achar a aba para buscar processo seletivo e tem uma ficha de inscrição. A gente pede para que os candidatos preencham essa ficha de inscrição e lá também tem uma lista de documentos que eles precisam trazer. Comparecendo ao hospital do dia 9 ao dia 12, munidos desses documentos e essa ficha, a inscrição é feita presencialmente. Não há nenhuma taxa de inscrição para esse processo. Total, então são 13 vagas, né? Lembrando, para enfermeiro de UTI pediátrica, fonoaudiólogo e técnico de enfermagem. É importante lembrar também, Silvia, que o Instituto está sempre com oportunidades, né? Um hospital muito grande aqui em São José, um hospital novo, e muitas vezes as pessoas ainda não conhecem, né, a demanda também desse hospital, tanto por atendimento quanto por vagas. É importante estar sempre atento ao site também, né? Claro, o site é a nossa referência, onde ele vai buscar. Nós sempre procuramos divulgar para a imprensa quando temos esses processos seletivos, mas independente disso, o candidato pode estar sempre buscando essas vagas, essa opção de vagas no site do Instituto Sócrates Guanais. De volta com você aí no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. Então, vagas aí são para enfermeiro e também para enfermeira de UTI pediátrica. Então, portanto, aí é só entrar no site do Instituto Guanais. 8 horas mais 5 minutos, informação chegando, pois não, Ana? Doni, vamos falar mais um pouquinho aqui de oportunidade. O CEPAS, em São José dos Campos, está com inscrições abertas para um curso de hidráulica industrial. São 80 vagas com inscrições pelo site do programa Qualifica São José até o próximo dia 25. Ao todo, esse curso de hidráulica industrial oferece 20 horas de aulas presenciais, ministradas por um professor do centro e coordenadas pelo Núcleo de Formação Continuada. Essas aulas acontecem em outubro, no auditório do CEPAS, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 6h30 da tarde até por volta de 10 horas da noite. As inscrições e a seleção dos candidatos serão realizadas pelo programa Qualifica. O site, você já sabe, é o sjc.sp.gov.br/qualifica. Durante as aulas desse curso de hidráulica industrial serão abordadas funções voltadas às atividades industriais, em processos de produção que interagem com equipamentos da hidráulica com conhecimentos básicos de bombeamento. Lembrando que o CEPAS fica na rua Tessanossuburo Makiguchi. A gente sempre trava a língua aqui para falar, né, Doni? Ali no bairro Floradas de São José, na região sul, né? Bem uma referência ali no finalzinho da Bacabal, próximo também ao anel viário. O CEPAS ali todo mundo conhece, não tem erro. Mas lembrando que as inscrições somente pelo site sjc.sp.gov.br/qualifica.
8 horas mais 7 minutos. Neste final de semana, sabadão, foi 7 de setembro, então muita gente acompanhou os desfiles nas cidades. Aqui em Jacareí também não foi diferente, São José também não foi diferente. E o tempo colaborou, ajudou, né? Um tempo bacana, de muito sol e muita participação aí da juventude. E quem pôde protestar, protestou, quem desfilou, desfilou, mas tudo dentro de uma harmonia muito bacana, né? Sem problemas e sem complicações nas duas cidades, que é mais importante. Todo mundo aí participando aí do desfile de 7 de setembro aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. 8 horas mais 7 minutos e o Tribunal de Justiça vai julgar nesta segunda-feira um pedido do Ministério Público para paralisar a obra do Arco da Inovação em São José. O recurso será analisado pela 7ª Câmara de Direito Público, composta por 3 desembargadores. O que será julgado nesta segunda é o mérito, ou seja, a decisão final do recurso. Para a promotoria, a obra deveria ser liberada somente após o fim das dívidas e das dúvidas sobre sua eficiência e também sobre a legalidade da construção. Em primeira instância, a Justiça já determinou a realização de uma perícia sobre o projeto, mas o estudo ainda não foi finalizado. O governo Felício Ramute alega que a ponte estaiada atende o interesse público e é a melhor alternativa para os problemas de trânsito naquela região. Então hoje, pelo menos, coloca aí um ponto final nessa novela, se para ou continua, né? Lembrando aquele quadro do Silvio Santos, para ou continua a obra, mas a obra continua, né? Tá andando, né? Tá sendo executada a obra do Arco da Inovação ali próximo ao Shopping Colinas, em São José dos Campos. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. E São José dos Campos entrou na briga para receber uma fábrica da empresa Prate Donaduzzi, gigante da produção de medicamentos genéricos do Brasil. Uma reunião foi feita na última semana na cidade de Toledo, no Paraná, sede oficial da empresa, com a participação do secretário de Gestão Administrativa, o José de Melo Correia. O próprio prefeito Felício Ramute usou suas redes sociais para confirmar o interesse e explicar que enviou uma comitiva até a cidade paranaense para oficializar a proposta de uma nova planta em São José. E, segundo o próprio prefeito, foi oferecida para a Prate Donaduzzi uma área de 100 mil metros quadrados ali no Parque Tecnológico, né? Foi oferecida uma área no Parque Tecnológico para a empresa, a gigante de produção de medicamentos genéricos do Brasil. Então, São José entra forte nessa briga, oferece espaço ali do Parque Tecnológico para que ela se instale em São José dos Campos, ali às margens da rodovia Presidente Dutra. 8 horas mais 10 minutos. Ana Lúcia? Sim, Doni. Agora vamos lá para o litoral de São Paulo. A Prefeitura de Caraguatatuba quer construir um aquário em um complexo turístico também na cidade, junto ao mirante do Camaroeiro. No final de agosto, inclusive, a administração publicou aí um edital para atrair empresas interessadas em apresentar as propostas para o conceito do local. Então, seria um aquário e um complexo turístico também. Os interessados, as empresas, deverão apresentar até o dia 30 de setembro estudos que incluam um projeto executivo de arquitetura, viabilidade e consultoria técnica, econômica e financeira, bem como também a parte jurídica para os serviços de implantação, operação e manutenção dessa exploração comercial do aquário e do complexo turístico. Após a análise, a Prefeitura de Caraguá deverá abrir também uma licitação para escolher a empresa que fará o empreendimento, que também ficará responsável pela execução do projeto aprovado nesta fase atual. Com a criação do aquário, a expectativa da Prefeitura de Caraguá é atrair mais visitantes, claro, para a cidade, né? Ubatuba é hoje a única cidade do litoral norte de São Paulo a ter um aquário. Durante a temporada de verão, o local recebe aproximadamente 40 mil visitantes. Então, Caraguatatuba quer pegar um pouquinho também desses visitantes aí, né? Reconhecendo também o apelo turístico que é muito forte deste aquário de Ubatuba, que é o único do litoral norte de São Paulo. Bom, e para quem conhece o de Ubatuba, né? Eu conheci o de Ubatuba, achei até meio acanhado de Ubatuba. Quem sabe possa ter uma parceria entre Caraguá e Ubatuba, até para diversificar um pouquinho aí a composição ali do aquário de Ubatuba, né? Para não ter tantos animais muito próximos uns dos outros também. 8 horas mais 11 minutos.
uma exposição quer chamar a atenção para o câncer de colo de útero e do reto em São José dos Campos. Conta pra gente, Ana. Doni, o assunto agora é a saúde. A Prefeitura de São José dos Campos lança no próximo dia 13 de setembro o programa de rastreamento do câncer do intestino, em parceria com a Associação Brasileira para a Prevenção do Câncer de Intestino. Vai acontecer, inclusive, uma ação direta no Vale Sul Shopping, nesse dia, a partir das 10 horas da manhã, com uma réplica ampliada do intestino grosso gigante. Já pensou, Doni? Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o secretário municipal de saúde de São José, que é o Danilo Stanzani. Secretário, muito obrigada pela sua gentileza. Essa é a primeira vez que a Prefeitura faz uma parceria desse tipo? Olá, Ana. Olá, ouvintes da Rádio Mensagem. Realmente é uma inovação, uma parceria com o segmento privado, né, uma Associação Brasileira de Prevenção de Câncer de Intestino, com a finalidade de a gente fazer o diagnóstico precocemente do câncer de intestino para iniciar o tratamento o mais precoce possível e, com isso, melhorar os resultados. A Prefeitura também tem feito um esforço na rede pública de saúde para esse tipo de orientação, não é mesmo? Sim, a gente já faz um trabalho, né, desde o ano passado, quando foi lançado o programa Previna, em que a gente tem essa busca de diagnóstico precoce e tratamento também precoce, né? Então começamos pelas lesões, tumores de próstata, depois os de mama e agora os de intestino, que são os 3 mais frequentes na população. A gente tratando isso, a gente trata a grande maioria da população e acaba que os outros tumores acabam sendo tratados da mesma maneira, né, com essa precocidade. Isso é o entendimento do prefeito, né, da priorização que ele tem na questão da assistência à saúde. Então ele vem determinando isso e a gente vem trabalhando nesse sentido, ampliando todos os serviços que atendem à oncologia. Então o contrato com o Hospital Pio XII foi bastante ampliado, o contrato com o Senon, a empresa de radioterapia, também foi ampliado, e a gente vem buscando também o credenciamento do nosso hospital municipal como um complexo hospitalar, para que todo o serviço de câncer que ele faz, principalmente os diagnósticos e cirurgia de urgência, sejam reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Então é um trabalho bastante amplo na questão da prevenção e tratamento de câncer. No caso do intestino grosso, principalmente, a gente já faz na nossa rede, que a gente chama de screening, né? Todo paciente com mais de 50 anos, quando passa pela unidade básica, a gente solicita o exame de sangue oculto nas fezes. E esse sangue oculto, né, nas fezes, a gente antigamente encaminhava esse paciente para um especialista para avaliar esse resultado. Com esse projeto que a gente inicia agora, no dia 13, a gente destina, né, a gente prioriza esse paciente dos demais pacientes que têm solicitação de exame de colonoscopia, que é o exame que vai dar o diagnóstico correto do qual é o motivo do sangramento nas fezes. E com isso a gente tem certeza que vai fazer muito diagnóstico precoce aí do câncer de intestino. Falei no comecinho da reportagem, secretário, sobre essa manifestação, né, que nós vamos ter aí no Vale Sul, né, com esse balão, né, inflável, gigante. Acho que muita gente ficou curioso para entender como é que isso vai se dar, secretário. Então, a Abrapresse tem essa associação de prevenção, tem esse intestinão que a gente chama, que ele tem, acho que 13 metros de comprimento, mas a estrutura toda dá quase 25 metros, né, do intestinão, em que as pessoas vão poder entrar dentro do intestino e conhecer todas as doenças que são encontradas no intestino grosso. E através de áudios, né, em cada doença que encontrar no intestino, tem um áudio que você escuta qual que é o problema e como prevenir esse problema. Também vamos ter algumas aulas, né, no anexo a esse espaço que foi cedido pelo Vale Sul, dando orientações de como prevenir o câncer de intestino grosso, que é uma doença extremamente prevalente na nossa população. Então, com isso a gente lança a campanha, chama a atenção da população para a necessidade do diagnóstico precoce e também conscientizamos a nossa população da necessidade da prevenção. Muito bacana. Secretário, olha, obrigada aí pela sua participação, sucesso para vocês e parabéns pela iniciativa, viu?
Obrigado, Ana, um abraço a você e aos ouvintes da Rádio Mensagem. Doni, esse intestino gigante inflável é realmente muito curioso. Ele vai ficar exposto, como eu disse, do dia 13 até o dia 20 de setembro, uma exposição curta, e vai marcar aí o início desse projeto. O intestinão vai permitir que o visitante tenha, por exemplo, uma experiência interativa, né, caminhando sob a supervisão de monitores no interior de uma instalação que simula o intestino grosso, da entrada até a saída. E o visitante literalmente andará por dentro do intestino. Muito legal, né, Doni? De volta com você aí no estúdio. Obrigado, Ana, pelas informações também. E você que queira participar do nosso Jornal da Mensagem, para perguntar aí a deputada estadual Letícia Guiar, que já está conosco, já tomou um cafezinho, tomou água, já está pronto para conversar com o nosso ouvinte privilegiado, que é o 97411-0125, nosso WhatsApp. Você pode mandar a pergunta, então, para a deputada estadual Letícia Guiar, que já está conosco. Deputado, queremos agradecer aqui a tua presença, muito obrigado aí, seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigada pelo convite de estarmos novamente aqui, aproximando o nosso mandato das pessoas, especialmente em Jacareí, e a todos que estão nos ouvindo, a paz de Jesus para nós, que o amor de Maria realmente possa abençoar a nossa semana. Nós aqui agradecemos. Acho que até para o nosso ouvinte lembrar, deputada Letícia, acho que uma das suas primeiras ações aqui no estado de São Paulo foi a questão aí do o botão de pânico, né? Sim. Tá, como é que ficou toda a questão do botão de pânico e o que é esse botão do pânico? Olha, há um tempo atrás, antes de ser deputada, eu conversei com a doutora Vânia, que é da Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos, e fui entender com ela quais eram as ferramentas que as mulheres tinham de proteção quando elas têm a coragem de denunciar seus agressores, né? Muitas mulheres, especialmente aquelas que estão mais em situação de vulnerabilidade social, elas passam, muitas vezes por agressão de seus maridos, namorados, cônjuges, e muitas delas não têm a coragem de denunciar por conta das represálias, de continuar sofrendo violência, elas, filhos, ou até mesmo virem a óbito diante de tamanha violência. E nós conversando, ela falou assim, olha, existe um projeto que é o botão de pânico, que quando a mulher ela tem a coragem de denunciar o seu agressor, hoje em dia ela recebe apenas uma medida protetiva, que é um papel que dá a ela que aquele agressor não pode se aproximar dela a tanto de distância, que ela tem essa medida protetiva. Só que o policial, o Estado, ele não fica ali 100% ao lado daquela mulher, porque isso é inviável, é segurança pública e não privada, mas ela tem a medida protetiva. E a gente sabe que isso de fato não vai proteger essa mulher, porque a maioria deles realmente vão querer novamente realizar algum ato de violência contra aquela mulher ou contra a sua família. Então, existe o botão de pânico, que tem alguns modelos de botão de pânico. Tem um aplicativo no celular, tem um anel que tem um GPS integrado, tem um que fica na cintura da mulher, no cinto da mulher, que tem um botão que quando essa mulher aciona o botão, automaticamente a guarda municipal da cidade ou a própria polícia militar que estiver conveniada, ela recebe um aviso que aquela mulher está em situação de perigo e encaminha até o local, dentro de 10 minutos, aí, que geralmente é o tempo, em socorro dessa mulher. Então, isso já foi aplicado em algumas cidades, inclusive na cidade de Sorocaba, e os índices de violência, contra a violência doméstica contra essas mulheres reduziu bastante só pelo fato de ter o botão de pânico na cidade. Então, também tem um caráter inibitório, para que evite que novos crimes sejam cometidos contra essas mulheres. Então, nós criamos esse projeto, foi o meu primeiro projeto assim que eu entrei na Assembleia Legislativa, o projeto do botão de pânico para essas mulheres que já estão em situação difícil, e que a gente possa protegê-las, de que elas possam ter levar uma vida em frente, cuidar de seus filhos, da sua vida, inclusive financeira, de trabalho, que muitas ficam, inclusive, dependentes financeiramente desses maridos, desses namorados, o que muitas vezes elas se permitem ser violentadas porque ficam reféns deles financeiramente. Então a gente tem que mudar um pouco isso e dar um mínimo de dignidade para essas mulheres que já estão sofrendo por conta de violência dentro de casa. Aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, tem alguma cidade que está mais em estado avançado de colocar esse botão de pânico, de instalar pelo menos? Olha, quando nós fomos conhecer esse botão de pânico, que eu apresentei para o deputado federal Eduardo Bolsonaro, foi em março de 2018, março do ano passado.
apresentei para ele não conhecia, ele ficou bastante empolgado, achou muito importante, né, essa ferramenta de proteção para as mulheres, e ele destinou um recurso para São José dos Campos, na época, de R$150 mil para a compra, né, desse botão de pânico, associado aí com o trabalho da Prefeitura, da Guarda Municipal, da Patrulha Maria da Penha, que é uma patrulha específica, treinada para lidar com essas mulheres vítimas de violência doméstica. E o recurso foi enviado, está naqueles trâmites burocráticos, né, de chegar ao recurso, de passar pela Caixa Econômica, pelo SICOMV, pelo sistema de emendas parlamentares, e a gente está acompanhando. Aí, quando eu tomei posse como deputada, em março, um ano depois do que eu tinha apresentado para o deputado Eduardo Bolsonaro, foi quando a gente propôs esse projeto, que ele tem que passar pelas comissões dentro da Assembleia antes de ir para plenário para ser votado. E, paralelo a isso, o governo do Estado de São Paulo apresentou um modelo de botão de pânico, só que o deles é de aplicativo de celular. A minha preocupação é que muitas mulheres nessas situações mais fragilizadas, ou mulheres em situação de muita vulnerabilidade ou que moram em regiões mais periféricas, elas não têm acesso a bons celulares, à internet, né? Então a gente precisava ter uma ferramenta para poder coibir e proteger essas mulheres também. Ou seja, teria um plano B, né? Ou seja, nem todo mundo vai ter um celular com internet, sim, né? Sim, nem toda mulher tem. Até muita gente fala da questão do armamento civil, o que protege uma mulher é uma arma. Eu concordo, eu sou a defensora dessa tese também, mas muitas mulheres não podem, não têm recurso financeiro para ter, não podem psicologicamente, né? Tem uma série de quesitos. Então, acho que esse botão de pânico com o GPS integrado, para essa situação, para essas mulheres, seria fundamental, realmente. Um outro projeto que a deputada Letícia Guiar tem batalhado e tem conversado bastante é sobre a questão aí das escolas cívico-militares, né? Isso. Como é que está tudo isso aí? Olha, esse é um dos projetos que eu sou mais apaixonada, é o projeto das escolas cívico-militares, dos colégios públicos militares. Há 2 anos nós fomos em Goiás conhecer esse projeto, que lá já funciona em mais de 50 colégios, que eram colégios que já existiam, que tinham um alto índice, né, de reprovação, evasão escolar, desrespeito ao professor, vandalismo ao prédio público, tráfico de entorpecentes em volta do colégio, enfim, uma situação bastante difícil nesses ambientes, no ambiente escolar, né, que deveria ser um ambiente onde a criança, o jovem está protegido e está ali para ser capacitado. E aí essas escolas foram transformadas, a gestão delas, pela gestão administrativa da Polícia Militar de Goiás. E os resultados foram surpreendentes, né? Especialmente não só na questão de disciplina, que eu falo sempre que a gente tem que ensinar, toda pessoa, ela precisa ter disciplina, porque ela vive em sociedade, ela não vive ilhada, não vive sozinha, né? Ela precisa de regras para poder conviver em sociedade. Seu direito termina quando começa do outro. Se a gente pensar sempre nisso, a gente vai respeitar todos. Mas, infelizmente, não é o que alguns professores passam dentro de sala de aula, com ofensas, né, muitas vezes com não apenas verbais, mas vão às vias de fato contra os nossos professores. Isso precisa acabar, a gente precisa ensinar civismo, ensinar patriotismo dentro da sala de aula, porque, consequentemente, o jovem se torna responsável quando ele tem amor à pátria, respeita os pais, respeita a família, respeita os mais velhos, respeita as autoridades. E esses colégios, o índice deles, né, no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, são superiores às escolas públicas comuns e muitas delas superiores às escolas particulares. Então, se existe um ensino, né, público, de qualidade, que funciona, que respeita o professor, que respeita as crianças, a inocência, a pureza das crianças e capacita com conhecimento de verdade os nossos estudantes, por que não implantá-las em todo o Brasil? Isso já é uma promessa e um projeto de campanha do presidente Bolsonaro, também da minha campanha, que a gente está colocando em prática. Então, no dia 22 de março desse ano, eu tomei posse dia 15, no dia 22 eu apresentei esse projeto, projeto 295/2019, para a implantação dos colégios públicos militares em todo o estado de São Paulo. E a gente está conversando, né, com diversas autoridades para que isso se torne realidade nas cidades, nos municípios. E aonde eu passo é gente perguntando, e os colégios militares, eu quero colocar meu filho lá, me ajuda, como que vai ser? Nós estamos fazendo a nossa parte, né? Apresentamos o projeto, ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Assembleia Legislativa. Já liberou. Né? E já foi aprovado, ou seja, é um projeto constitucional. Né? Agora ele vai passar pela Comissão de Educação e Cultura, Finanças e Orçamento, né? Para depois ir a plenário para ser votado para os demais deputados. É um desafio grande, a gente sabe que tem alguns deputados ali que serão contra, né? Mas a gente tem que tentar convergir com todos, democraticamente, para que a gente possa, não queremos transformar todos os colégios em militares, mas
dar ao pai, à mãe, né, que está nos ouvindo agora, que mora em Jacareí, que mora em São José, que mora em Taubaté, que mora em Pinda, Caçapava, enfim, Santa Branca, que ele possa, né, ter ali na sua cidade uma opção de matricular seu filho nesse modelo de ensino que respeita as pessoas e que visa também a qualidade do ensino público. Mesmo não tendo sido aprovado ainda pela Assembleia, mas a senhora já conversou com o prefeito de Taubaté e já assinou positivamente para isso. Nós apresentamos para ele, né, nós fomos levar uma emenda parlamentar para ele no início de julho, e eu falei, poxa, prefeito, por que você não coloca aqui um colégio público militar? E ele gostou da ideia de imediato. Aí nós mostramos para ele o que seria o colégio público militar. Ele viu que, se dependesse um pouco do Estado ou da União, seria um pouco mais demorado de se colocar em prática isso. Então ele está fazendo via município mesmo, né, uma escola municipal com os valores militares. E nós estamos ajudando, colaborando com ele nas questões legais, jurídicas, burocráticas, né, sendo o importante, assim, como eu falo, a gente tem que fazer a coisa acontecer, né? Não tem milagre, tem trabalho, tem que arregaçar as mangas e fazer aquilo que a gente prometeu, né, nossos compromissos de campanha se tornarem realidade. E a gente não faz isso sozinho, a gente precisa da ajuda de outras pessoas. 8 horas mais 27 minutos, a deputada estadual Letícia Aguiar conosco, do PSL, Partido Social Liberal, aqui conosco. Ana, tem perguntas já chegando, Ana? Sim, Dona, a participação aqui do ouvinte Héctor de São José dos Campos, também considerando aí a aproximação da deputada com a diretoria, né, do partido também a nível nacional. Ele pergunta o seguinte: deputada, bom dia, eu gostaria de saber a opinião da deputada sobre a indicação do presidente Jair Bolsonaro para o novo Procurador-Geral da República, e também gostaria de saber a opinião dela sobre a indicação do filho do presidente para a Embaixada dos Estados Unidos. Tá, Augusto Aras, né? Sim, Augusto Aras. Foi uma indicação que muitos ficaram assim, poxa, será que ele era a melhor pessoa? Será que ele era o melhor nome, né? O Augusto Aras para o PGR. Tinha outros nomes aí também que estavam sendo estudados, né? Numa lista aí para indicação. Eu confio no presidente que eu elegi, né? Se Jair Bolsonaro entende que nesse momento o Aras é a melhor pessoa, né, para fazer esse trabalho na PGR, nós vamos confiar, né? Se a gente vê que no meio do caminho ele não está sendo a pessoa que nós imaginávamos, a gente tenta explicar e conversar com o presidente que ele precisa rever a indicação dele. Eu acho que a gente, ele não entrou em campo ainda para a gente falar se ele vai ser um bom jogador, se vai ajudar o Brasil a fazer gols ou não. Então vamos deixar ele entrar em campo, vamos deixar ele mostrar para que veio, né? E certamente o Bolsonaro não vai aliviar, ele vai cobrar, vai supervisionar, vai exigir que ele seja bastante efetivo no PGR, né? E quanto ao Eduardo Bolsonaro, eu conheço o Eduardo Bolsonaro já tem 5 anos, né, que eu o conheço, já esteve várias vezes aqui no Vale do Paraíba com a gente, já destinou diversos recursos, emendas que nós solicitamos a ele. Ele tem esse viés de trabalhar bastante, ser bastante proativo. A indicação dele não configura nepotismo, que muitos têm essa dúvida, né? Mas não configura nepotismo. Se o Bolsonaro entende que é importante, né, para a relação Brasil e Estados Unidos, que Estados Unidos é de fato uma grande potência. Por que não configura nepotismo, na tua opinião? Não, porque a parte legal não configura nepotismo, né? Se configurasse, já seria um crime, ele nem poderia indicar. Mas não basta ser filho do presidente? Não, nesse caso, para a embaixada, não. Né? Seria só um cargo dentro do próprio Brasil. Aí seria nepotismo, né? E ele é um deputado federal eleito também, né? Então, assim, eu entendo que o Eduardo Bolsonaro vai fazer um excelente trabalho, né, como embaixador, assim como ele é um excelente deputado, um cara muito atuante, né, um cara que seria importante, inclusive, ficar aqui também. Mas, se o Jair Bolsonaro entende que ele é importante fazendo essa relação Brasil-Estados Unidos, como de fato já está surgindo até efeitos disso, nós temos que confiar na escolha do presidente, observar e ajudar, né? Eu, como deputada eleita por São Paulo, tenho que ajudar para que o Brasil dê certo, torcer para que o Brasil dê certo. O Eduardo Bolsonaro, além, né, de ser altamente capacitado também para o cargo, porque tem, né, toda a bagagem curricular dele, que é muito boa, ele tem uma relação muito próspera, muito positiva com o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, né? E isso facilita as boas negociações, o bom relacionamento do Brasil em relação aos Estados Unidos, para trazer recursos para cá, para trazer empreendedorismo, para trazer negócios, bons negócios para o Brasil se tornar uma grande potência, a exemplo aí da referência que é essa grande potência mundial, Estados Unidos da América.
Oi, Ana, mais uma, pois não? Só para fechar esse pensamento, no raciocínio da deputada colocou muito bem essa questão do nepotismo, né, que não configura dentro da legislação que nós temos hoje no Brasil. Mas gostaria que a deputada falasse do ponto de vista também moral em relação à indicação do filho do presidente Bolsonaro, uma vez que a vida de diplomata é uma vida com bastante privilégios, né, do ponto de vista, começar do salário, na casa aí de quase R$70 mil, né, várias facilitações, até por conta da situação que ele se encontra ali fora do país também, e de também outras pessoas estarem na fila esperando por essa oportunidade numa embaixada tão importante e relevante como a dos Estados Unidos. Não me preocupa os privilégios, me preocupa ter um corrupto no lugar dele lá, né? Eu sei que o Eduardo Bolsonaro não vai se corromper, vai ser um cara honesto, que vai valer o salário dele, que vai fazer um excelente trabalho e que, diferente de outras indicações de outros presidentes, se tivesse um outro presidente eleito, aí sim a gente haveria uma preocupação, porque são de partidos que já têm um histórico bastante negativo na questão de corrupção. Então eu estou muito tranquila, eu acredito e tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro vai ser um excelente embaixador, que nós colheremos excelentes resultados disso. Nós vamos a um breve intervalo, a gente volta já com a deputada estadual Letícia Aguiar, falar do PSL São José, PSL Jacareí também, né? Muita gente querendo saber aí da estrutura aqui de Jacareí. Agora a estrutura de São José está mais resolvida, é que Jacareí acabou não se resolvendo tanto aí. Como é que vai ficar toda a situação também em Jacareí e São José? Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 36, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, nesta segunda-feira, hoje com a deputada estadual Letícia Aguiar, que já está conosco, conversando com o nosso ouvinte privilegiado. Perguntas, Ana, por favor. Sim, Doni, mais uma participação aqui. O Roberto, do bairro Cidade de Salvador, disse à deputada que, na opinião dele, pelo menos ele está bastante satisfeito aí com o presidente Bolsonaro, com o governo do presidente Bolsonaro, e ele gostaria de saber se a deputada tem alguma informação se na cidade de Jacareí haverá algum candidato concorrendo à prefeitura no próximo ano. Na opinião dele, seria muito positivo alguém do PSL concorrendo. Oi, Roberto, bom dia. É importante ter esse feedback aí, né? Tanto positivo quanto negativo, eu digo construtivo, né? Acho que até as críticas construtivas são importantes para a gente formar o nosso trabalho, e não é diferente aqui, tanto comigo quanto com o presidente Bolsonaro. Quanto ao PSL, né? Isso é uma pergunta que todo mundo faz em todas as cidades, né? É natural as pessoas quererem, né, um bom nome para a prefeitura, para vereadores nas cidades também, né? A primeira coisa é, de fato, estar com o partido todo correto. Segundo, a gente ter um bom nome, né? Acho que é um pouco precoce eu falar agora, olha, existe um nome para cá ou não. A gente está estudando algumas possibilidades, alguns nomes sérios, de bons gestores também, mas que também possuem os valores conservadores que a gente tanto preza, né? Então, acho que é um pouco precoce a gente falar disso agora, ainda falta um tempo aí para as eleições municipais, e claro, sempre em acordo, né, tanto com a executiva estadual, a nacional e com o próprio presidente Bolsonaro. E se Jacareí tiver contemplada nesse know-how aí de bons nomes para o executivo, nós iremos anunciar com toda certeza. São José está definido que vai ter aí um candidato. Olha, a mesma coisa, assim, eu acho que nós estamos estudando nomes, né? Temos nomes lá em São José também, e a gente tem um pouquinho de receio de falar, esse ou aquele, porque a gente sabe que política, às vezes, as coisas mudam muito rápido, e, né? Então, assim, a gente tem que ver pessoas que tenham uma boa envergadura política, que tenham um bom trabalho, que tenham os valores, como eu disse, os valores que nós prezamos tanto, são os valores morais, cívicos, patriotas, conservadores, que sejam também bons gestores, que tenham uma boa formação acadêmica para poder fazer um bom trabalho de administração das cidades, né?
pontualmente na questão de saúde, segurança e educação, que são ali, acho que é o grande tripé de uma boa gestão pública. Então a gente está ainda avaliando os nomes, estudando, apresentando para a própria executiva municipal, para a executiva municipal também avaliar, porque, como eu disse, a gente não faz nada sozinho, é em grupo, é em conjunto, né? E alinhado com o nosso presidente Bolsonaro, que ele também vai ser bastante criterioso nas escolhas dele. O seu nome, Letícia Guiar, também está sendo avaliado? Está sendo avaliado, é natural, por eu ter sido eleita, né, no Vale do Paraíba, por ser de São José dos Campos, por ter tido uma votação expressiva na cidade, né, então é natural. Mas vamos aguardar aí que, né, acho que dentro de mais alguns meses a gente tem algo mais concreto para falar e apresentar para a população do Vale. Oi, Ana, pois não, Ana? Sim, Doni, uma participação aqui do Coelho, do Jardim Santa Marina, de Jacareí. Ele gostaria de pedir à deputada um apoio para intervir, a ajudar a população a ter um posto da Polícia Militar no bairro Cidade Salvador, deputada, aqui em Jacareí. Ele diz que os moradores não aguentam mais a falta aí de segurança, com assaltos em casas, comércios e carros praticamente todos os dias. Pede a sua intervenção direta aqui no bairro Cidade Salvador. E o Benedito, do bairro Bela Vista, na verdade é uma curiosidade dele, mas ele foi bem sucinto aqui na colocação. Viu, o deputado? Ele diz o seguinte: a minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber se, estando como política, se isso atrapalha de alguma forma a vida religiosa da deputada, né, enquanto católica aqui na Diocese de São José dos Campos. É o Benedito do Bela Vista. Primeiro o Coelho aí, né, falando da questão do policiamento da segurança no bairro Cidade Salvador. Já vou encaminhar essa solicitação aqui para o gabinete, para que a gente possa despachar isso junto ao governo do estado, tá, Coelho? E a gente vai te posicionando assim que a gente tiver um retorno. Pode ter certeza que as demandas, especialmente quando tange aí segurança pública, a gente tem cobrado bastante o governo do estado para que sejam mais efetivos aqui para a nossa região. E eu conheço o bairro Cidade Salvador, eu sei que realmente ali precisa de mais policiamento. Obrigada aí pela sua indicação. E quanto ao Benedito, né, sou católica, mariana, devota de Nossa Senhora, né, realmente o fato de estar na política, o tanto que isso me consome de tempo, e vocês não fazem ideia o quanto o mandato consome, e especialmente daqueles que querem trabalhar, né, que querem se envolver, que é o nosso modus operandi, é trabalhar, é ser eficiente, é dar resultado para as pessoas. Mas os meus valores, né, esses valores católicos, cristãos, eles estão comigo dentro do mandato, né, inclusive dentro do meu gabinete tem lá, né, a minha Nossa Senhora, a minha Bíblia, sempre que posso eu rezo o texto da misericórdia, que é um texto mais curtinho, né, às vezes na estrada mesmo, porque se a gente não tiver realmente, né, de braços dados com Deus, fica muito difícil a gente seguir em frente diante de tantos desafios, né, que a gente encontra nesse mundo político. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem nos blindado bastante, nos dado força para seguir em frente. Obrigada aí pela pergunta do Benedito, um grande abraço e Deus te abençoe. 8 horas mais 41 minutos. A pergunta aqui do Rodrigo Silva, a deputada Letícia Guiar mencionou sobre a questão da preocupação, não é o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro ser embaixador, mas a questão de não ser corrupto, né? Logicamente, de ter aí, logicamente, índole em relação da embaixada, né? A pergunta é do Rodrigo se a senhora tem informação de que algum embaixador brasileiro já se envolveu em corrupção. Não, agora não me recordo, não me lembro. Mas certamente, se o presidente fosse o Haddad, a gente teria muita dúvida da indicação dele, né? Até porque dentro do PT, o que não falta é gente corrupta, né? Então, se ele indicasse aí alguém, a gente teria que ficar com os dois pés atrás, porque seria preocupante qualquer tipo de indicação oriunda do PT. Como a indicação parte do Jair Bolsonaro, né? Que é um homem íntegro na vida pública, né? Que tem mostrado um excelente trabalho nesses primeiros aí, quase 9 meses, né? Sem nenhum escândalo, sem nenhum caso de corrupção, ao contrário, né, cortando tudo que pode cortar, né, para que possa dar o exemplo. E eu tenho certeza que a indicação do Eduardo não é por ser o filho dele, mas por ser um deputado capacitado, né, e que tem esse relacionamento com os Estados Unidos, que é tão importante para dar resultados econômicos para o Brasil. E outra, não é corrupto. Então, isso já é também um grande sinal. Eu até falo que o fato de eu ter tirado uma pessoa do meu lugar, né, que poderia ser um corrupto, já foi um grande fato, né, que dirá quando o trabalho começa realmente. Oi, Ana, pois não, Ana? Sim, Doni, também a participação aqui do Ariovaldo, do bairro Palmeiras de São José. Ele gostaria de saber se a senhora concorda com a política ambiental do governo do presidente Jair Bolsonaro. E ele gostaria também de saber o que a senhora achou em relação à exoneração do físico Ricardo Galvão, aí membro da Academia Brasileira de Ciências, né, após anos de trabalho junto ao INPE, e também todo o problema que houve em relação aos dados divulgados ao desmatamento na Amazônia.
Bom, o presidente é o chefe do executivo, né? Ele tem que ter a liberdade de mudar as peças que ele achar importante, né? Eu estive com o Ricardo Galvão um pouco antes, acho até da minha posse, né? Fui lá visitá-lo, né? Até por ser da minha cidade. Fui lá visitar, conhecer o INPE, colocar o nosso mandato à disposição. Ele nos recebeu muito bem, né? Teve esse conflito realmente que gerou, né? Dessa questão dos números que foram expostos da Amazônia, que o presidente, né, da República não gostou da forma como isso foi publicado, né? Puxou a orelha, chamou a atenção do funcionário dele, né? Conversaram e ali percebeu que não tinha mais clima, digamos assim, para continuar, e foi feita a troca de posição, né? Eu conheci o Ricardo Galvão de maneira muito sucinta, né? Não conheci ele a fundo, não convivi com ele. Ele me atendeu de maneira muito bacana, muito respeitosa no INPE. Eu acho que o trabalho que ele fez, o legado que ele fez foi muito importante, mas agora o Brasil vive um outro momento e o Jair Bolsonaro entendeu, tanto ele quanto o ministro Marcos Pontes, que seria interessante colocar uma outra pessoa deles lá, uma pessoa de maior confiança, que esteja mais alinhado aos valores e a forma de trabalhar da presidência da República. Vamos em frente, vamos trabalhar e ver as coisas acontecer. Em relação ao estado de São Paulo e aqui para a nossa região, em relação aos pedidos junto ao governador João Dória, como é que tem sido a sua relação com o governo do estado de São Paulo? Olha, a gente pede, cobra e fiscaliza muito, o tempo inteiro, né? Toda semana, despachos de muitos documentos, cobrando, estando atento ao que o governo do estado está fazendo aqui, também para a nossa região, já que estamos aqui em Jacareí, né? Claro, eu sou uma parlamentar do estado de São Paulo, são 645 cidades ao todo, mas só o Vale do Paraíba são 39, né? E que demanda da gente realmente uma procura muito grande. As pessoas, como agora o Coelho citou aí, né? Pedindo a questão da segurança da polícia militar em determinado bairro. Então, esse tipo de demanda a gente recebe o tempo inteiro. E nada comigo fica parado, nada fica engavetado. Tudo a gente manda para os órgãos competentes, para as secretarias que são envolvidas, para os próprios secretários, marcando reunião, estando junto com eles, levando muitas vezes as pessoas aqui para a reunião junto conosco, no secretariado, para que as coisas possam acontecer e as coisas possam fluir, né? Que o nosso Vale do Paraíba não seja esquecido, ao contrário, que ele seja bastante lembrado pelo governo do estado. Saúde e segurança são os dois pontos principais? Saúde, segurança e educação, a meu ver, são aí o tripé do nosso mandato, que a gente tem sido mais atuante. Mas nós somos atuantes em tudo. Eu tento fazer o máximo possível, me esforço, me empenho diuturnamente para que as coisas aconteçam, para que a gente tenha um mandato bastante eficiente e produtivo. Oi, Ana, pois não? Sim, Doni, várias participações aqui. O Gilson, do bairro Pitoresco, deputada, gostaria de uma atenção da senhora para pedir junto ao governo municipal o funcionamento da UBS do Estado de Salvador para 24 horas. Também temos aqui outras participações que estão chegando, ainda dá tempo de você participar com a gente também, 97411-0125. O Gilson do Hospital Municipal. Ele está pedindo UBS 24 horas no Pitoresco, que é próximo do estado de Salvador ali, né? Isso realmente cabe ao município, à prefeitura de Jacareí, né? Isso até, inclusive, quando chegam para mim pedidos que não são da minha competência, digamos assim, da minha esfera, né, estadual, a gente repassa para quem é o responsável, né? A gente, como eu disse, nada fica parado, nada na minha mesa não tem documento parado, é tudo para frente que a gente manda. Então vamos aí solicitar, né, pedir à Prefeitura Municipal de Jacareí, ao prefeito de Jacareí, ao secretário de Saúde, a possibilidade de estudar, né, isso, e quem sabe aí a gente possa também ajudar, inclusive com recursos, para que isso possa acontecer. Em relação aos recursos, já para o ano de 2020, a deputada já tem alguns pedidos aqui de Jacareí, algumas entidades, como é que tem sido feita essa negociação aí? A gente já tem pedidos recebidos e já tem lugares, entidades que eu estou conhecendo, né, visitando, inclusive acho que semana que vem eu vou estar em uma entidade social aqui de Jacareí, já estive na Santa Casa de Jacareí, e a gente tem... Oi? Na Guarda Municipal de Jacareí também nós tivemos, né? Ali também a Guarda Municipal precisa de bastante recurso. Inclusive nós já destinamos agora para a infraestrutura de Jacareí, ou seja, asfalto, recapeamento, iluminação pública, R$250 mil, né? Essa emenda já está com uma numeração no sistema. O nosso gabinete tem acompanhado a tramitação para que esse recurso chegue de verdade, né, para a prefeitura e que a prefeitura consiga aplicá-la para a vida das pessoas, né, melhorando a questão de infraestrutura urbana. Muito bem, hoje conversando com a deputada Letícia Aguiar aqui no nosso Jornal da Mensagem, e tem muita gente querendo saber se a deputada vai ser candidata a prefeito de São José, viu? O pessoal tá bombando, quer saber, viu? Eu agradeço o carinho, é normal as pessoas quererem, né,
bons nomes aí para as prefeituras das suas cidades, mas como eu disse, a gente está estudando esses nomes e no momento certo, alinhado com o nosso presidente Bolsonaro, com o PSL, nós vamos mostrar a força do PSL, com toda certeza, fazendo um trabalho diferente, um trabalho eficiente, fazendo uma gestão pública responsável, né, combatendo as coisas erradas que existem dentro do setor público, né, e como eu disse, nunca, jamais deixando, né, de preservar pelos valores cristãos que nós carregamos, valores conservadores, em defesa da vida, em defesa da família, que nós não abrimos mão. Oi, Ana, pois não? Sim, Doni, é justamente sobre isso. A pergunta do Clemente, do Jardim das Indústrias, fez correndo aqui para dar tempo. Ele diz o seguinte, deputada, na opinião dele, a política LGBT está deixando a família brasileira de lado. Ele coloca aqui que as pessoas que fazem parte do movimento LGBT, na opinião dele, não são a maioria, né? A maioria são as pessoas heteronormativas. Ele gostaria que a senhora falasse qual a opinião da senhora em relação a isso, as políticas LGBT nesse sentido, e também o que a senhora pode fazer na prática nesse sentido. Olha, eu sou uma defensora árdua da família tradicional, pensada por Deus, não abro mão. Isso vem de berço, são os valores que eu carrego, e as pessoas que me elegeram sempre souberam disso, né? Nós respeitamos as pessoas que optam, né, por um caminho diferente. O que a gente não quer é que essa minoria, né, queira estar acima de uma maioria tradicional, né, que é o que realmente a sociedade judaico-cristã foi o que construiu o mundo como ele é hoje, né? Isso precisa ser respeitado, valorizado, e é isso que a gente tenta fazer também através do nosso mandato, né? E a preocupação nossa grande preocupação é a questão da influência para as nossas crianças, né? A gente tem que respeitar a pureza, a inocência das crianças. Criança tem que ser criança, né? Se lá na frente, né, ela optar por outra sexo, outra condição sexual, outra opção sexual, é um direito de qualquer pessoa adulta e madura e consciente para fazer aquilo. Mas fazer isso com criança, para mim, é crime e eu jamais vou aceitar, né? Tudo tem seu tempo, tem seu momento, e preservar a família é um dos nossos principais valores que a gente não abre mão. Deputada Letícia Guiar, só tenho que agradecer a tua presença aqui no nosso jornal. Eu que agradeço, foi Portas ótimo. abertas sempre. Obrigado, viu? Muito obrigada, Deus abençoe a todos os ouvintes, os que participaram. Conte com a gente, convido a conhecer as nossas redes sociais e o nosso site, www.aquiatrabalho.com. Lá você vai conhecer todos os nossos projetos, as nossas atuações e todo o trabalho desenvolvido para a região inteira. Bacana. Deputada estadual Letícia Guiar, do PSL, foi a nossa convidada de hoje, Jornal da Mensagem. A gente vai em intervalo e daqui a pouquinho voltamos. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 54 minutos, 8h54, e até para destacar então que no dia 21 de setembro, né, o Educamais Parque Santo Antônio, aqui de Jacareí, será palco de um evento, o Papum Skate Jam, que é um campeonato de skate promovido aí pela Skateboards. As disputas acontecem nas categorias Mirim e também iniciante, feminino e amador. As inscrições são limitadas e deverão ser feitas no dia do evento. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Pedro Luvisoto. Bom dia, Pedro. Bom dia, Doni. Bom dia aos nossos ouvintes e internautas. O Santo Padre nomeou 3 cardeais como presidentes delegados em vista da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica. Entre os bispos está o cardeal brasileiro Dom João Brás de Avis, prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica. Também foram nomeados o cardeal Dom Baltazar Henrique Cardoso, administrador apostólico de Caracas, na Venezuela,
e Dom Pedro Ricardo Barreto Jimeno, arcebispo de Huancayo, no Peru. Dom Jimeno é também vice-presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a REPAN. O Sínodo para a Amazônia é uma resposta do Papa Francisco à realidade dessa importante localidade do mundo. A Assembleia Sinodal será no Vaticano de 6 a 27 de outubro de 2019. O objetivo principal desta convocação é identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um futuro sereno. E por falar em sínodo e perspectivas de assuntos atuais, hoje inicia na Faculdade Católica de São José dos Campos a 12ª Semana Teológica, com palestras ministradas por renomados especialistas. O evento é gratuito e aberto ao público. Este ano a Semana Teológica oferece mais uma vez conteúdos com qualidade e profundidade sobre o tema, perspectivas teológicas atuais, o jovem, a ecologia e a liturgia. Nessa primeira noite, o tema a ser apresentado é a liturgia como local de oração, celebração e ministerialidade, e será abordado pelo professor Antônio Sagrado Bogas, do Pontifício Ateneu Santo Anselmo, na Itália, e pelo professor João Henrique Hansen, doutor em Letras pela Universidade de São Paulo. As atividades iniciam às 19 horas no auditório da Faculdade Católica de São José dos Campos, que fica na Avenida São João, número 2650, no Jardim das Colinas. Não é necessário fazer inscrição prévia. A programação completa da Semana Teológica, que segue até sexta-feira, você pode conferir no site da Diocese. Baixe também o app e fique bem informado. Excelente semana a todos os amigos da Mensagem e das web rádios que compõem nossa rede diocesana de rádios. Na redação do Departamento de Comunicação da Diocese, Pedro Luvisotto. Pedro Luvisotto, bom dia, obrigado aí pela tua participação. Até amanhã, se Deus quiser, com muito mais informação. Vamos a mais um intervalo, a gente já volta com o esporte, não é isso, Buim? Ô Robson, a gente volta com o esporte, vamos no intervalo, colocar a casa em dia aqui, já volta já com muito mais para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h59. Esporte. Alô, Douglas Araújo, chega mais. Bom dia, Doni. Bom dia, amigos ouvintes do Jornal da Mensagem. De volta aqui no segundo tempo de esporte para a gente falar mais um pouquinho da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As partidas aí que não envolveram os times de São Paulo, que a gente já tratou no primeiro tempo, certo? O Vasco da Gama perdeu em casa para o Bahia, placar de 2-0. O Fortaleza, Doni, perdeu no último segundo de jogo, né? A arbitragem ia apitar o final da partida, o árbitro estava colocando o apito na boca para apitar. E aconteceu? Gol do João Pedro do Fluminense, Fluminense 1, Fortaleza 0, jogando lá no Ceará. O Flamengo fez o que se esperava do líder do campeonato quando joga com o Lanterna, né, Doni? Fez 3-0 no Avaí, jogando lá em Santa Catarina. E o Flamengo ainda estava desfalcado, hein? O Grêmio atropelou o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Fez 4-1 sem muito esforço. O Renato Gaúcho disse que o time tirou o pé. E o Rogério Ceni disse que se for para continuar sem vontade, ele pega as coisas dele e tem mais o que fazer, né? Então, deixando claro aí que o ambiente no Cruzeiro é um fator decisivo para a classificação em que o time de Minas Gerais se encontra. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 2-1, jogando no Engenhão. E no final da noite o CSA venceu o Chapecoense por 2-0, viu, Doni? Então, com esses resultados aí, a gente completa o Campeonato Brasileiro, passando a classificação que tem o Flamengo na liderança, com 39 pontos, seguido pelo Santos em segundo lugar, com 37. Com a vitória do sábado, o Palmeiras passou o Corinthians, está em terceiro lugar com 33 pontos, e o Corinthians em quarto lugar com 32. O São Paulo tem 31 pontos, ocupa a quinta posição. O Internacional de Porto Alegre tem 30, mesma pontuação do Bahia, que ocupa a sétima posição.
Atlético Mineiro vem em 8º lugar com 27 pontos, seguido o Atlético Paranaense com 26 e o Botafogo também tem 26. Virando a página, tem o Grêmio com 25 pontos em 11º lugar, o Ceará com 21 em 12º e o Fortaleza em 13º também com 21 pontos. Em 14º lugar está o Goiás com 21 pontos, 15º o Vasco da Gama e o último antes da zona de rebaixamento é o Cruzeiro com 18 pontos. O Fluminense abre a zona do rebaixamento com 15 pontos em 17º lugar, o CSA tem 15 pontos, ocupa a 18ª posição e a Chapecoense é o vice-lanterna, 19º lugar com 14 pontos. Lá, segurando a lanterna, o Avaí com 10 pontos. Certo, Doni? Terminando o nosso boletim aí, Doni, a gente vai falar da Águia do Vale, que foi até Fernandópolis e perdeu de virada para a equipe da casa. Né? Apesar de ter um começo arrasador, São José com 7 minutos de jogo já tinha a vantagem de 2-0 no placar. O Alex Júnior fez gol aos 2 minutos, o Luan aos 7 ampliou. Mas o time aqui do Vale do Paraíba não conseguiu segurar o ímpeto do Fernandópolis e acabou cedendo a virada. Fernandópolis 3, São José 2. Fernandópolis volta a campo no próximo domingo contra o Guarulhos e joga por um empate. No próximo domingo, o São José jogaria contra a Catanduvense, mas o time de Catanduva abandonou o Campeonato Paulista, disse que não tem dinheiro, então o São José já comunicou à Federação Paulista, o São José já venceu essa partida por WO, tá certo? E o São José depende de uma vitória, ele ainda depende de si para se classificar para a próxima fase. Doni, daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais informações aí do esporte, tem basquete de São José, tem Fórmula 1, tem mais Campeonato Brasileiro, tem seleção que joga nos Estados Unidos aí, tá fazendo um tour lá, fugindo do furacão lá nos Estados Unidos, né, Doni? Mas a gente volta com mais informação ao longo da programação da mensagem. Eu desejo uma ótima segunda-feira a todos e uma ótima semana. Um grande abraço. Douglas Araújo para o segundo tempo do esporte no Jornal da Mensagem. Valeu, Douglas. Obrigado aí pela sua participação. 10h30 você volta com outras informações também. Muito bem. Vamos então às últimas informações desta sexta-feira. Para destacar aqui que, deixa eu só reforçar que o Papum Skate Jam vai ser dia 21 de setembro, hein? A garotada aí já aquecendo aí o seu skate, vai ser no Educa Mais Parque Santo Antônio, aqui em Jacareí, das 10 às 11h30, as inscrições, né? Lembrando que as inscrições são limitadas e para se inscrever a organização solicita 1 quilo de alimento não perecível que será doado para a Associação Humanitária Amor e Caridade no próximo dia 21 de setembro no Parque Santo Antônio, em Jacareí, que será palco do evento Papum Skate Jam. 9h05, estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. E a gente agradece a você pela semana e também estaremos juntos aí durante todos esses dias. Um grande abraço para você, fiquem todos com Deus e uma ótima semana a todos. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.